Olá pessoal, meu nome é Caio Oliveira e no vídeo de hoje veremos uma matéria da imprensa americana impressionada com a força da agricultura e da pecuária brasileira. Vamos ao vídeo. Bem-vindo à mesa para a edição do Market Plus de sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Karen Brown está de volta conosco. Karen, você foi nossa convidada no nosso programa ao vivo em Leclerc. Você já esteve aqui antes em um painel. Esta é a sua primeira vez sozinha. Você está vindo de uma grande semana, na verdade de 2 semanas intensas. Você não estava necessariamente em muitos fusos horários diferentes, mas estava do outro lado do mundo, no Brasil. Não. Tive que te interromper sobre o gado, então vá se acostumando com isso. Isso acontece. Me diga qual é a importância que a carne bovina está tendo no Brasil agora. Então, Dê contexto suficiente para você? Kaiser. E de novo, eu preciso falar da China, porque tudo gira em torno da China. Assim, o Brasil teve, em 2025, um ano recorde de produção de carne bovina, e grande parte disso foi impulsionada pela demanda chinesa. As exportações para a China aumentaram consideravelmente em relação ao ano anterior. Portanto, a situação no Brasil é bem diferente da dos Estados Unidos neste momento. Quer dizer, nos estados, a oferta de gado está realmente muito restrita. Fornecimento de carne bovina, simplesmente muito tenso. Já no Brasil, é exatamente o oposto. Eles têm produção recorde, conseguem prosperar e, claro, a situação das exportações também favorece. Eu visitei o Porto de Santos enquanto estava no Brasil. E, sabe, ouvimos sobre as estatísticas e todas as melhorias que eles fizeram. Eles aumentaram a capacidade em 94% em 15 anos. Quer dizer, isso é quase dobrar a capacidade em 15 anos. Então, quando você pensa nisso, é difícil até de imaginar. Mas é isso, as operações logísticas deles estão só crescendo, sabe, a cada ano. Eles conseguem fazer cada vez mais e mais. E, sabe, você não ouve mais falar dos problemas logísticos que se falava há 10 anos, por exemplo. Quer dizer, ainda se fala de alguns desses problemas, mas não do mesmo jeito. Não tem mais tanto congestionamento nos portos como antes. Sabe, geralmente não tem mais aqueles longos tempos de espera. Então as coisas estão fluindo um pouco melhor, mas ainda tem muito o que fazer. Então, aquilo que antes era motivo de discussão ou impactava nossos preços aqui, já não existe mais ou está diminuindo. Então, mudou porque você já não fala mais daqueles grandes atrasos nos portos. Agora a questão é mais, ok, como acessar o centro do país, o Mato Grosso? Então, sabe, quando estive lá, disseram pra gente, basicamente, que em 4 ou 5 anos, eles esperam que a ferrovia chegue ao centro do Mato Grosso. Por enquanto, ela só está no Sudeste, mas sabe, a rede ferroviária deles não é como a dos Estados Unidos. E a malha rodoviária também não é. Mas essas questões podem estar apenas alguns anos de serem resolvidas ou pelo menos levadas a um novo patamar. Se eles conseguirem isso, isso só vai ajudar ainda mais a continuarem abastecendo o mundo. Vamos dar uma olhada no que eles estão fornecendo atualmente. Com o Ryan em Iowa, muitas perguntas ótimas, não vamos conseguir responder todas porque eu estou falando demais, desculpa. Primeiro, a pergunta de Orion. Dizem que a soja do Mato Grosso está com mofo. Isso faria outros países pagarem mais pelo produto americano? No norte do Mato Grosso, onde o feijão deve ser mais caro, não sei. Deve ser um pouco mais caro que no Ziô. Regiões, plantado primeiro e depois colhido primeiro. Quero dizer, é uma região chuvosa. Então, esse é um problema comum nessas áreas. Mas, sabe, tenho visto mais relatos. Definitivamente é algo que está acontecendo no curto prazo. Mas, neste momento, acho que parece ser um problema de curto prazo por enquanto. Mas é algo para ficar de olho. Quero dizer, acho que, sabe, as exportações de soja do Brasil em fevereiro devem bater um recorde enorme. Vamos descobrir daqui a algumas semanas como foi, se atenderam às expectativas. Talvez tenha havido um pouco de atraso. O principal destino das exportações deles ainda é a China? Ou a Índia entrou e conseguiu abocanhar um pouco desse mercado? 75% da soja brasileira vai para a China. Isso não mudou. Isso não mudou. Na verdade, isso não muda faz muito tempo. O que acontece é que tanto a demanda chinesa quanto as exportações brasileiras cresceram juntas.
Mas a participação, na verdade, tem se mantido meio constante, entre 70% e 75%. Eu acho isso muito interessante, porque a gente fica se perguntando: qual é a capacidade de produção do Brasil? Qual é a capacidade de demanda da China? Quer dizer, essas são as maiores dúvidas que eu tenho. Mas dá para dizer que as duas cresceram lado a lado, em parte porque têm trabalhado um pouco mais juntas. Em um dos países está ficando maior. Quero dizer, todas essas coisas diferentes. Então, se você tiver esses grãos ruins e precisar eliminá-los do liquidificador, isso é permitido nos Estados Unidos? Será que os feijões valem o preço premium que a China está pagando? Então, acho que o que muita gente realmente quer saber é: será que esse comício vai continuar? E será por algum destes motivos? Certo. Bem, sabe, eu ainda não acho que seja suficiente neste momento que a China volte a se aproximar do VUA, a menos que haja um acordo comercial, o que elimina os princípios fundamentais. Quer dizer, sabe, quando você compra grãos mais caro por razões políticas, os fundamentos não funcionam. Isso não é uma questão de qualidade, sabe? Não se trata de um problema de atraso na entrega. Isso é uma questão puramente política. Então, não dá. É realmente difícil quando isso entra na equação conseguir entender as coisas direito. Mas não, eu acho que agora ainda é uma questão de curto prazo. Mas ainda é cedo. Ainda é cedo, sabe? Estamos só começando a temporada de exportação. E ainda pode acontecer muita coisa no Brasil. Ok, mais uma pergunta sobre o Brasil, que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando. E vamos pular o Felipe, mas obrigado, Felipe. Aliás, o convidado do MTOM Podcast desta semana, Gary, em Wisconsin. Essa é uma pergunta sobre infraestrutura. O Brasil sempre teve essa questão de infraestrutura. Quais são algumas coisas que realmente impedem o Brasil de ter mais área, de crescer muito em área plantada? Na verdade, eles já tiveram um grande crescimento de área. Eles aumentaram a área de soja por 19 safras consecutivas até agora. Quer dizer, eu não sei em que cultura ou região você encontra um dado assim. Isso é algo realmente inédito. Então, eles estão expandindo a área plantada. Mas eu acho que, para realmente conseguir dar esse próximo passo, como eu disse, é a questão da infraestrutura. Quer dizer, não existem ferrovias como as que existem nos Estados Unidos. Você não tem a malha rodoviária como a do ZEUA, e isso leva muito tempo. Quer dizer, o Mato Grosso é gigantesco. Então, construir aquela estrada, na verdade, eles estão expandindo a estrada. Agora são 2 pistas separadas. E eu tive o prazer de ficar preso no trânsito de caminhões na BR-163, no Mato Grosso. Acho que é um rito de passagem para qualquer visitante de lá. Mas, sabe, os caminhões de grãos estavam lotados de caminhões. Então, acho que isso ainda é um fator limitante. Mas se algum dia resolverem isso, nossa, o potencial é enorme. Mas vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco. Certo, vamos falar do hemisfério norte por um momento. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Deixa a sua opinião e de onde você está nos assistindo aqui nos comentários. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo.